mas é uma fala de boas-vindas e de celebração. Celebração não apenas da Semana Nacional de Migrações e Refúgios, mas celebração deste momento que nós vivemos aqui no Brasil. E eu digo que é um momento de celebração, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivenciando, apesar das dificuldades que tivemos que superar para chegar até aqui, ainda não estejam debeladas, ainda vivemos dessas dificuldades, mas quero dizer que abriu-se uma enorme janela histórica e, como tal, cheia de contradições, a partir das quais a gente pode se inserir e estabelecer novos patamares de luta política. E uma dessas lutas é uma luta que, para mim, é uma das mais caras, porque diz respeito à minha formação, diz respeito às minhas convicções políticas, que faço muita questão de deixar muito claras quais são. Eu sempre procurarei estar do lado certo da história, e eu acho que a história tem um lado certo, sim, ao lado dos trabalhadores, das trabalhadoras, das pessoas que lutam por um mundo melhor, que lutam pelo comum, das pessoas que lutam para que cessem todas as formas de exploração, de opressão. Então, esse lado da história tem nome, nós já sabemos qual é, e esse é o lado que eu me encontro. E nesse sentido, estando desse lado da história, eu não poderia deixar de dizer o seguinte, deixar de dizer que uma das minhas grandes convicções é a de que nós só poderemos falar de humanidade a partir de uma concepção histórica. Não acredito, de fato, que exista uma humanidade essencial, uma essência do que é humano. Isso, inclusive, serviu para articular as maiores atrocidades, né, que nós vimos ao longo da história. Então, eu acredito na humanidade enquanto uma construção política, enquanto um caminho de luta, um caminho de superação das dificuldades e das barreiras que não nos permitem exercer o máximo potencial que a humanidade traz consigo, ou seja, que a humanidade pode trazer consigo no caminho que percorre ao longo da história. Tudo isso para dizer o seguinte: para mim, a humanidade é uma humanidade que precisa cada vez mais caminhar no sentido de eliminar as fronteiras, eliminar não as particularidades culturais, não as singularidades, né, que são construídas ao longo desta história, mas eliminar aquilo que nos diferencia e, portanto, aquilo que nos rebaixa, que nos impede de exercer nosso máximo potencial. Portanto, falar aqui de migração, de refúgio, de apatridia, é falar numa perspectiva de superação dessas fronteiras, dessas barreiras. E, portanto, eu quero dizer que esse tema é um tema fundamental para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. É um tema central para nós. É um tema que, por excelência, é um tema desse Ministério, ainda que outros ministérios cuidem desse tema. Cuidem desse tema e o façam com muita competência e muito bem. Mas existe uma dimensão desse tema que é um tema próprio do Ministério, porque se trata justamente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Portanto, aqui, eu gosto muito de ressaltar isso, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é o Ministério do Cuidado, é o Ministério que se cura das pessoas, é o Ministério que se procura, primeiro, defender os grupos vulneráveis, especialmente esses grupos vulneráveis, porque são vulneráveis, historicamente vulneráveis, porque são oprimidos, porque são explorados, porque são objeto das maiores violências. Nós procuramos proteger, mas mais do que proteger, nós buscamos promover os direitos, expandir as possibilidades. É por isso que o Ministério vem com a cidadania, ou seja, colocar à disposição das pessoas que mais precisam os dispositivos, as políticas públicas que possam justamente fazer com que essas pessoas possam ser a melhor versão de si mesmas.